Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha chegado até esta oração com o coração cansado pelas dificuldades financeiras, preocupado com contas, dívidas, portas fechadas e situações que parecem não mudar. Talvez exista dentro de você um silêncio cheio de perguntas. Até quando, Senhor? Quando a minha vida vai melhorar? Quando verei a providência de Deus acontecer? Mas hoje eu peço que você escute esta mensagem com fé, porque Deus pode mudar cenários que parecem impossíveis. O Senhor conhece cada luta escondida no seu coração, conhece o esforço que ninguém vê, conhece as noites em que você perdeu o sono preocupado com o amanhã, e é justamente por isso que esta oração chegou até você. Prepare o seu coração, porque Deus ainda abre portas, Deus ainda surpreende, Deus ainda derrama providência sobre aqueles que confiam nele. Talvez você tenha passado muito tempo vivendo escassez, medo, limitações, mas o Senhor pode transformar tempos difíceis em testemunhos de bênçãos. Permaneça comigo até o fim, porque esta oração pode renovar a sua esperança, fortalecer a sua fé e preparar a sua alma para viver um novo tempo de providência e bênçãos financeiras na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, permaneça comigo neste momento, porque talvez esta oração seja exatamente aquilo que Deus queria colocar diante do seu coração hoje. Talvez você tenha chegado até aqui cansado das lutas financeiras, preocupado com contas, dívidas, portas fechadas, oportunidades que não aparecem e dias em que parece faltar até esperança. Talvez você esteja trabalhando muito, lutando em silêncio, tentando ser forte diante da família, mas por dentro existe um peso enorme, um medo constante do amanhã. E talvez, em alguns momentos, você até tenha perguntado em silêncio: Senhor, até quando? Mas hoje Deus quer falar algo poderoso ao seu coração. Prepare-se para muitas bênçãos financeiras, não porque você mereça mais do que os outros, não porque tudo será fácil de repente, mas porque Deus conhece a sua luta, vê o seu esforço, escuta cada oração feita em silêncio e sabe exatamente do que você precisa. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é Pai providente. Em Mateus 6, Jesus diz: Vosso Pai Celeste sabe do que precisais. Escute isso com fé. Deus sabe do que você precisa. Ele conhece as contas que tiram o seu sono. Ele conhece as preocupações escondidas dentro do seu coração. Ele conhece as vezes em que você sorriu por fora, enquanto por dentro estava aflito. E mesmo diante de tudo isso, Deus continua cuidando de você. Talvez hoje você não consiga enxergar saída, mas Deus ainda abre caminhos onde parece não existir solução. Há pessoas ouvindo esta oração que já estavam quase desistindo, quase perdendo a esperança, quase acreditando que nada mudaria. Mas Deus trouxe você até aqui para lembrar: a última palavra não pertence à escassez, pertence ao Senhor. E quando Deus decide agir, portas se abrem, oportunidades aparecem, caminhos começam a surgir e aquilo que parecia impossível começa a mudar. Meu irmão, minha irmã, continue comigo até o fim, porque esta mensagem pode fortalecer a sua fé neste momento tão importante da sua vida. Existe algo poderoso que você precisa entender. Bênção financeira não significa apenas dinheiro, significa provisão, dignidade, paz, portas abertas, sustento, livramento, oportunidade e cuidado de Deus sobre a sua casa, porque há pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz.
E Deus deseja dar as duas coisas, provisão e paz. Talvez você tenha passado muito tempo vivendo limitações, ouvindo palavras negativas, enfrentando humilhações, mas Deus não se esqueceu de você. Assim como Deus sustentou o povo no deserto, assim como multiplicou os pães, assim como abriu caminhos impossíveis, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. E talvez a sua virada esteja mais próxima do que você imagina. Agora, antes de continuar, eu quero convidar você a rezar comigo uma oração conhecida e amada pelo povo católico, uma oração que nos aproxima do coração de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos força para continuar. Dá-nos sabedoria para administrar. Dá-nos paz em meio às dificuldades. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha chorado escondido por causa da vida financeira. Talvez ninguém saiba do peso que você está carregando, mas Deus sabe. E Deus não despreza a oração de um coração aflito. A Bíblia diz no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada faltará. Talvez hoje ainda exista luta, talvez hoje ainda exista dificuldade, mas essa palavra continua viva. Deus não abandona os filhos que confiam nele, mas existe algo importante. Deus também quer fortalecer a sua fé durante o processo, porque muitas vezes a bênção está sendo preparada enquanto o coração aprende a confiar mais profundamente. Talvez você esteja cansado de esperar, mas não desista agora. Há portas que Deus está abrindo no invisível. Há livramentos acontecendo sem que você perceba. Há caminhos sendo preparados em silêncio. E quando chegar o tempo certo, você entenderá porque Deus não permitiu que certas portas se abrissem antes. Porque aquilo que vem de Deus chega no momento certo, na maneira certa e com o propósito certo. Agora, respire profundamente e entregue novamente sua vida financeira nas mãos do Senhor. Diga em silêncio: Senhor, eu confio na Tua providência. Repita mais uma vez: Senhor, eu entrego minhas preocupações financeiras em Tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, não permita que o medo domine o seu coração. A preocupação excessiva rouba a paz, mas a confiança em Deus fortalece a alma. Isso não significa ficar parado, significa caminhar com fé, acreditando que Deus está cuidando de tudo. Talvez a resposta venha através de uma oportunidade inesperada. Talvez venha através de uma porta que parecia impossível. Talvez venha através de algo simples, mas suficiente para mostrar que Deus ouviu sua oração, porque Deus age de maneiras que muitas vezes não imaginamos. Agora, eu quero rezar com você mais uma oração poderosa da nossa fé católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe providente, intercede agora por cada pessoa aflita financeiramente. Leva até Jesus cada preocupação, cada porta fechada, cada dificuldade e pede ao teu Filho que derrame providência sobre esses lares. Meu irmão, minha irmã, continue comigo, porque Deus ainda quer fortalecer o seu coração.
Existem momentos em que a escassez tenta roubar até a dignidade da pessoa. A pessoa começa a se sentir pequena, incapaz, derrotada. Mas escute isso com atenção. Sua dificuldade financeira não define o seu valor. Você continua sendo amado por Deus. Você continua sendo importante. Você continua sendo filho e filha do Senhor. E Deus é especialista em transformar histórias difíceis em testemunhos de vitória. Quantas pessoas na Bíblia passaram por tempos de necessidade antes de viverem milagres? José foi humilhado antes de governar. Jó perdeu quase tudo antes de ser restaurado. O povo caminhou no deserto antes de chegar à terra prometida. Talvez hoje você esteja vivendo o processo, mas o processo não é o fim da história. Há um novo tempo sendo preparado. Por isso, não entregue o seu coração ao desespero. Não desista dos seus sonhos. Não permita que a escassez destrua sua esperança, porque Deus ainda faz milagres. E talvez, neste exato momento, enquanto você escuta esta oração, Deus já esteja movendo situações que você ainda não consegue ver. Uma porta pode estar sendo preparada, uma resposta pode estar chegando, uma oportunidade pode estar se aproximando. Deus trabalha também no invisível. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e apenas receba esta palavra. Você não está sozinho. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua vida financeira. Talvez as coisas não mudem de um dia para o outro, mas a presença de Deus já começa trazendo paz, força, direção e esperança. E quando a esperança volta, a alma volta a respirar. Pai amado, neste momento eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita agora os lares aflitos financeiramente. Abre portas de trabalho, traz oportunidades honestas. Derrama sabedoria para administrar. Afasta o desespero, a angústia e o medo. Senhor, faz a tua providência alcançar estas vidas. Que nunca falte o pão sobre a mesa. Que nunca falte dignidade dentro deste lar. Que nunca falte esperança dentro deste coração e que cada pessoa aqui possa testemunhar no tempo certo que o Senhor cuidou de tudo. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme, continue orando, continue acreditando, continue confiando, porque Deus não abandona quem coloca a esperança nele. E talvez, muito em breve, aquilo que hoje é oração se transforme em testemunho. Você ainda contará o que Deus fez. Você ainda verá portas abertas. Você ainda viverá tempos de provisão e paz. Porque o Deus da providência continua vivo, continua agindo e continua derramando bênçãos sobre aqueles que confiam no seu nome. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida financeira, sobre sua casa, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu creio na providência de Deus. Coloque também o seu primeiro nome nos comentários, porque estaremos em oração por todas as pessoas que precisam de portas abertas, provisão e paz financeira. Guarde esta verdade dentro da sua alma. Deus não se esqueceu de você, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as contas apertam, mesmo quando tudo parece parado. O Senhor continua trabalhando no invisível. Talvez hoje você ainda não veja a resposta, mas Deus já está preparando caminhos, abrindo portas, movendo situações e cuidando daquilo que tira o seu sono. A escassez não será eterna.
o sofrimento não será para sempre, e aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho pelas mãos de Deus. Continue confiando, continue orando, continue caminhando com fé, porque o Deus que sustentou você até aqui é o mesmo Deus que vai surpreender a sua vida com providência, dignidade e paz. E quando as bênçãos chegarem, você entenderá que Deus nunca abandonou a sua história. Amém.